Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal. E a conversa hoje é com o advogado, professor da Universidade Federal e escritor Rafael Fraiman. E a conversa é sobre esse livro aqui, ó, Cristalo, o maior sucesso na Amazon. Fica com a gente que a conversa vai ser muito legal. Tudo bom, Rafael? Como é que você vai? Tudo bem, estou super feliz de estar aqui com você. Foi um prazer receber esse convite para bater um papo aqui nesse podcast maravilhoso. Rafael, a minha dúvida é o seguinte: tu se considera um advogado escritor ou um escritor advogado? Eu acho que as duas coisas elas estão misturadas, porque o advogado no Brasil, diferentemente de outros lugares do mundo, a principal atividade dele é escrever. Então, a gente trabalha como advogado, a gente trabalha muito mais escrevendo do que fazendo outros atos, fazendo sustentação oral, fazendo audiência. Então, uma coisa complementa a outra, sabe? Rafael, por que você, na hora de escolher o direito, escolheu o direito civil? Qual foi a paixão? Por que a paixão por direito civil? Rapaz, eu acho que não foi algo que foi uma escolha deliberada, sabe? Quando eu entrei na faculdade de Direito, como muita gente, eu estava muito animado para direito penal, porque a gente acompanha nas séries, nos filmes, normalmente direito penal. Só que quando eu comecei a estudar, eu vi que eu não estava gostando de direito penal e comecei a gostar de direito civil, que era algo que eu não sabia o que era direito civil antes da faculdade. Só depois da faculdade, depois das primeiras disciplinas, que eu comecei a estudar e verifiquei que eu tinha uma facilidade maior para direito civil, fez com que gerasse essa identificação. Direito civil é aqueles livros enormes, né? Você olha direito civil, é o tomo 1, tomo 2, tomo 3, você se assusta, né? Então, é algo quase infinito. Você vai para o direito civil e acha que a Constituição é fichinha, né? Se você comparar com o direito civil. Mas eu olhando o teu livro, dando uma sacada ali, eu percebi que tem muito de direito civil e direito internacional no livro, na história. Uma coisa influenciou a outra. Tu acha que o teu conhecimento de direito, o teu lado jurista, influenciou no desenvolvimento da história? Com certeza, Cleiton. Porque o livro que eu escrevi, que é Cristalo, ele tem uma preocupação muito mais política, não é exatamente jurídica, mas é tentando dialogar com o público jovem nessa vertente política. E quando a gente vai falar de democracia, de certa forma, a gente tem que falar de direito internacional, tem que falar do Estado social, tem que falar do Estado democrático de direito. E aí, a partir daí, eu começo a trabalhar o direito de uma forma mais generalizada, e não puxada somente para o direito civil. É claro que dentro da história você tem alguns exemplos de situações que eu posso inserir coisas que eu estou mais familiarizado, como direito civil, direito empresarial, mas você tem que dar uma visão mais geral mesmo. Por que tu escolheu esse tema política? Porque você vê que no livro a política está ali inserida, né? Tu acha que a fantasia veio só diminuir a tensão do tema, né? Porque o tema político é muito pesado, né? Divide a sociedade. Está muito presente hoje com essa invasão aí da Ucrânia, né? Hoje política é o assunto do dia. Nem para quem não entende política, mas está vendo a guerra da Ucrânia ali. Então esse tema político é pesado. Então acho que o lado da fantasia veio só para dar uma aliviada, dar um lado, um eufemismo ali na história. O que é que tu acha? Que a fantasia entrou e por que escolheu esse tema político? Perfeita pergunta, Cleiton. Veja, o público jovem, às vezes, eles têm um certo... Eu, quando era adolescente, tinha um certo tabu para falar de determinados assuntos. Não gostava de falar... Não quero falar de política, não quero falar de... Não sei, às vezes, falar de religião, não quero falar de tal coisa. Você tem um tabu para falar de determinados assuntos. E, às vezes, a melhor forma de você se comunicar com alguém que, a princípio, tem dificuldade de entender determinado tema, tem dificuldade de entender a importância daquele tema, é contando uma história. Não necessariamente a história tem que ser uma história verdadeira. Você conta uma história de fantasia, porque aí você tem um leitor se preocupando com aqueles personagens que estão na história e, de certa forma, o contexto que aqueles personagens são é um contexto político. E aí você começa a gerar um interesse sem querer para a pessoa, porque quando a pessoa começa a ler o livro, apesar de ele ter uma carga política muito forte, ela não vai ler porque ele tem uma carga política muito forte, vai ler porque quer participar de uma aventura.
E aí, a partir dessa aventura, o bônus são as lições que estão por trás do livro. Eu acho que essa grande missão, assim, essa grande missão é a grande lição que a cultura pop traz para o seu público, para o público nerd, para o público geek. É você poder dialogar sobre temas sérios a partir dessas histórias que, de certa forma, aliviam por fugir um pouco da nossa realidade. Eu acho esse nome assim, Cristalo, é um nome muito forte, né? Cristalo, né? Aquela coisa de. É um nome diferente, né? Assim, somente para a gente aqui do Brasil. Mas onde foi que você trouxe esse nome, Cristalo? Foi aquele dia que você acordou e disse, cara, Cristalo é um bom nome. Cara, acredito que a última coisa que eu escolhi foi o título do livro. Eu escrevi o livro inteiro, era um arquivo no computador chamado livro, não tinha título, não eram cristais, eram pedras, o livro. E por último, depois que eu terminei a história, eu comecei a pensar, pô, eu tenho que pensar no título, né? Óbvio. E eu comecei a pesquisar traduções de palavras que eram palavras essenciais dentro do livro. Aí eu comecei a pesquisar traduções de pedras para outras línguas e eu não estava achando nenhum nome legal. E aí eu, pô, vamos mudar para cristal aqui. E aí eu comecei a pesquisar traduções e descobri que em grego cristal significa, se escreve dessa forma, cristalo. E aí eu achei mais legal, achei bacana, chamativo, diferente. E aí eu peguei esse título por causa disso. De onde foi que você teve a ideia do livro e como foi fazer esse livro fazendo a graduação ao mesmo tempo? Como é que deu para dividir? A gente sabe lá, o pessoal que foi o TCC era o inferno, né? Então ainda fez o mestrado, ainda pior ainda, né? Então, como conseguir ter um escritório, fazer toda a graduação e ainda fazer um livro tão denso, né? Tão complexo, né? Como é que você não pirou, não enlouqueceu, não... ou talvez a loucura, um pouquinho de loucura tenha ajudado a escrever o livro, né? Tem uns cuidados de loucura que a gente não sabe. A literatura, ela serviu para mim como uma válvula de escape para as outras coisas. Então, quando eu escrevi o livro, eu não escrevi pensando em, vou fazer um livro, vou publicar, me tornar escritor. Não. É uma forma de terapia. Da mesma forma que você chega no final do dia, vai ligar a Netflix para relaxar, o que eu fazia era, no final do dia, ligava o computador, abria o arquivo lá do livro e ficava escrevendo. E fui fazendo isso aos poucos até que chegou o momento que o livro tomou forma e eu decidi finalizar e eu fechei a história. Funcionou, começou mais ou menos dessa forma, Cleiton. Não era, eu não estava escrevendo para publicar, não estava escrevendo para me tornar escritor, eu estava escrevendo mais para mim, porque era um momento que eu conseguia me desconectar da realidade, me desconectar dos problemas e relaxar um pouco. E até hoje ela funciona mais ou menos dessa forma. Eu chegar, sentar e escrever. Hoje em dia está cada vez mais corrido, né, a vida, mas sentar e escrever é o momento que eu consigo parar e me desprender, sabe? E da onde surgiu a ideia de fazer esse tipo de livro? Esse tipo de livro é porque eu fui muito marcado, acho que minha geração toda, por, por esse gênero, que é o gênero do jovem adulto. Young adulto, que é um gênero que ele serve para todas as idades, mas ele é voltado para o público jovem adulto. Eu fui muito marcado porque foi a partir de Harry Potter que eu comecei a ter interesse na leitura, na literatura. Então, e aí, a partir de Harry Potter, eu fui depois para outras séries, como Jogos Vorazes e Percy Jackson, que tem a mesma pegada, e me tornei leitor. Eu acredito que eu me formei leitor por conta desse gênero. Então, eu queria. Era um livro que eu estava escrevendo para relaxar, mas eu queria que fosse uma história que não necessariamente fosse uma história para quem já tem costume de ler. É uma história para qualquer pessoa poder tentar ler e talvez gostar ali daquele livro, gostar daquela história. Agora, o Brasil não é o país da leitura, não, né? Aqui não é Paris, que o pessoal vai lá, compra ali, vai no sebo, não é. Infelizmente, o Brasil está muito longe de ser o país da leitura, o país do povo que gosta de ler. E aí, o que é ser autor independente no Brasil? Porque no Brasil, ser autor ali com o apoio da grande mídia é uma coisa, e autor independente. Como é que a gente consegue ser autor independente num país como o Brasil, que a leitura não é uma coisa cultural nesse país? Cara, é muito difícil. É muito difícil porque você faz tudo, você tem que fazer tudo sozinho, do começo ao fim, então tudo passa pelas suas mãos e nem tudo é divertido fazer. Escrever é divertido, mas você se divulgar, você criar um conteúdo para tentar atingir o público leitor, para convencer alguém a ler o seu livro, porque o problema não é só você
está num país em que não tem leitores. Muitas vezes, os poucos leitores que têm um preconceito com a literatura nacional, têm um preconceito com o autor independente. Só que isso, aos pouquinhos, está sendo modificado, porque eu acredito que teve duas mudanças muito importantes no nosso mercado. A primeira delas foi a Amazon, que oferece livros em preços competitivos e mais acessíveis. A Amazon está quebrando um bocado de livraria, mas, querendo ou não, ela está tornando a leitura mais acessível para pontos onde do Brasil não tem livraria. E o Instagram, porque o Instagram ele permitiu que eu interagisse com a comunidade de leitores, que se fosse 10 anos atrás eu nunca conseguiria atingir. Meu livro nunca seria lido por uma pessoa que eu não conheço exatamente, porque eu não ia conseguir publicar numa editora que fosse distribuir ele para livrarias, eu não ia conseguir colocar ele à venda na livraria, eu não ia conseguir me divulgar. Então, essa comunidade que existe no Instagram em torno da literatura, que está batalhando todos os dias pela literatura nacional, que está fazendo toda a diferença. Tu concorda com essa fama que a Amazon tem de explorar o escritor, porque ela barateou tanto o livro, né? Tornou o livro uma coisa assim tão acessível para o grande público. No entanto, o escritor, eu vejo muita reclamação que não recebe o devido pagamento, né? O devido valor da obra que ele fez. Então, meio que essa coisa da Amazon popularizar demais, né? Transformar aquilo ali num produto de consumo fácil, tirou um pouco do valor real daquela obra, né? Então, a pessoa passou a ser produtor industrial da obra, né? Daquela coisa da artística, virou mais como se fosse uma indústria. Tu sente esse impacto? O impacto ele é maior para as livrarias, porque uma livraria, ela às vezes ela conseguia colocar um livro por R$ 50 e vender ele por R$ 50. Só que a livraria tem que pagar o aluguel, tem que pagar os funcionários, tem que pagar a energia, tem uma série de custos. E hoje em dia, os leitores... Você tem os leitores que têm costume de comprar livros, sei lá, todo mês, compra algum livro, e tem leitores que quase não compram pouco. Quem compra pouco ainda continua comprando na livraria, mas hoje em dia tem uma facilidade muito grande. Você encontra o livro na livraria, você vê ele lá por R$ 50. Aí no seu celular você pensa, eita, quanto é que está na Amazon? A Amazon está por R$ 40. Aí você não compra. Você vai na livraria para descobrir qual livro você quer comprar, mas você não compra na livraria, você compra na Amazon. E aí isso quebrou as livrarias. Mas os autores, eu acho que o problema não está aí, porque o autor, mesmo o tradicional, que é publicado por grandes editores e tudo mais, ele recebe uma fatia muito pequena, Cleiton. Uma publicação tradicional, para você ter ideia, se um livro é vendido por R$ 50, numa livraria, uma editora tradicional, faz por causa dos exemplares, um autor ganha 10% de royalties. Se você paga R$ 50 no livro, normalmente só R$ 5 vai para o autor. Então, para o autor, nesse ponto, eu acho que não, mas eu acho que para as livrarias tem um impacto grande. O fato de você ser independente e a Amazon facilitou isso, eu acho que termina sendo positivo, porque você corta o independente, ele corta o intermediário. É uma facilidade muito grande para você conseguir colocar um livro ali na Amazon e começar a vender. O e-book, principalmente. Eu vou fazer uma confissão aqui, que eu baixei o celular lá no Kindle Ilimitado, né? Então, ele meio que empresta o livro para você, né? Para você ler e depois no tempo ele devolve. Então, mas eu ganho pelo Kindle Unlimited também. É um pouco menos, mas eu ganho. Assim, eu acho o máximo, porque, assim, para mim é mais importante ser lido do que ser vendido. Então, eu não estou tão preocupado assim com quanto eu estou ganhando, nem nada. Esse mundo da escrita, eu acumulo com outros empregos, mas não é o que paga a minha conta. Eu não faço isso como fonte de renda. De certa forma, o dinheiro que entra de royalties de livro, de venda de livro, é basicamente para pagar o gasto que eu tive para fazer o livro. Então, eu estou mais preocupado com isso. Agora, para a gente repensar um cenário em que você vai ter escritores profissionais que vivem de escrita, tem que ter uma mudança muito grande, tem que ter uma mudança de política pública no país. Você tem que ter outros tipos de incentivos, tem que mudar todo o mercado, porque o cenário hoje não é propício para isso. Ô, Rafael, como é a tua forma de escrever? Como é o ambiente para tu escrever? Tu precisa de silêncio? Tu é aquele cara que liga lá música clássica, heavy metal, para poder escrever? Ou faz um momento yoga ali, zen? Ou como é a tua forma? Como é que tu prepara o ambiente para dizer, não, agora eu vou me centrar aqui para escrever a trama da história? Como é que tu faz isso? Eu não tenho tantos, assim,
costumes em relação à preparação, não. Eu não sou uma pessoa que tem muito costume de dizer eu tenho que fazer de tal forma para conseguir escrever. O único detalhe é que eu escrevo de madrugada. Eu não tenho tempo para escrever durante o dia. Eu sou uma pessoa muito noturna, desde a faculdade, né? A gente estudou. Eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito noturna. Então, acho que você se lembra quando a gente estava estudando na faculdade, às vezes eu tinha os resumos que surgiam lá na faculdade, surgiam de uma noite para outra. Normalmente era por causa disso, porque eu estudava de madrugada, sempre tive costume de fazer isso, então eu escrevo muito de madrugada, que é o momento que eu fico menos distraído, que é o momento que eu fico mais focado. Mas eu não boto música, eu não tenho um ambiente específico para escrever, eu gosto de ficar mudando de ambiente. O único detalhe é que, às vezes, bate muito o sono muito forte e não dá para escrever muito. Mas, normalmente, é isso. Rafael, como é que tu se descreve como escritor? Assim, se tu fosse agora um crítico literário falando sobre Rafael. Então, o cara que lê o livro de Rafael diz, agora eu vou fazer minha crítica, fazer um resumo ali para a Folha de São Paulo, para o Estadão, fazer uma coluna crítica à obra de Rafael, a Rafael como escritor. Como você se descreveria? Eu acho que o Rafael, escritor, é ainda escritor no início de carreira. Eu só tenho 2 livros publicados, então eu acho que me considero um escritor ainda no início de carreira, que está tentando, aos poucos, explorar terras desconhecidas. Porque eu acho que eu, como autor independente, eu estou tentando fazer algo que pouca gente faz, sabe? Assim, os escritores, para pensar assim, quais são os escritores brasileiros que você conhece, que não são os clássicos, que estão atuando hoje. Desses que estão atuando, quais são os que escrevem fantasia? Desses que escrevem fantasia, quais são os que escrevem de forma independente? Aí você vai restringindo, e outros que eu sou um escritor que está no início de carreira, que está tentando apostar num nicho que é um nicho complicado e de uma forma diferente. E eu estou muito animado para isso. Eu estou numa posição hoje em dia que eu não tenho essa ambição de eu preciso ficar famoso, ficar milionário, porque às vezes a pessoa tem essa ideia de que o escritor ele quer escrever porque ele quer que tenha um livro em Hollywood, mas não é isso. Eu estou muito confortável na situação que eu estou. Se eu continuar tendo leitores, meu livro continuar sendo lido e eu continuar fazendo pequenas tiragens e conseguir vender esses livros, eu estou muito feliz. Eu vi que teu livro tem um capítulo interessante, que é o capítulo zero. Qual a importância do capítulo zero na história? O capítulo zero, ele é um capítulo que ele não faz parte da história, mas ao mesmo tempo faz. Por quê? Por que ele é chamado de zero? Porque se você ler a história a partir do capítulo 1 até o último capítulo, você vai entender tudo. Então, o capítulo zero, ele não é necessário para a história. Ele é como se fosse um plus. Ele é como se fosse um pequeno conto dentro do universo, algo que acontece antes de você iniciar a jornada dos protagonistas, para você se situar. E muita gente lê o capítulo zero do primeiro livro e fica muito confuso. Não entendi nada. É porque o capítulo zero não faz parte da história. Você vai ler a história, o capítulo 1, 2, 3, e a partir daí você vai começar a criar conexões com o capítulo zero. A ideia é essa. E eu acho mais legal chamar capítulo zero do que prólogo. É bem diferente. Agora, eu percebi também que o nome dos personagens são bem peculiares, né? Tem um nome lá bem fora assim da curva, meio Star Wars. De repente, tem um nome bem comum, né? Aquele cara que você vê no dia a dia, tá no supermercado, é o cara que você encontra no ônibus. Então, da onde surgiu a ideia dos nomes, né? E por que essa coisa meio Recife, meio lá, a Estrela da Morte? Cara, eu confesso a você, Cleiton, que eu tenho uma certa dificuldade de escolher nome de personagem. Eu tenho mais dificuldade de escolher nome de personagem do que de escrever a história. Às vezes eu escrevo uma página, 2 páginas assim de uma vez, e o tempo que eu demorei para escrever 2 páginas é o tempo que vou ficar pensando no nome daquele personagem que está naquela cena. Então, eu sempre tive essa dificuldade de escolher o nome dos personagens, mas por que eu terminei misturando? Aí, porque eu queria que fosse um livro que abarcasse tudo. É um mundo novo. Então, às vezes, tem alguns leitores
que eles vêm falar comigo e pensam, mas você tem nome brasileiro, nome americano, nome não sei o quê. Mas, pô, não é o Brasil que está ali. Então, você, como leitor, não pode fazer essa distinção de esse nome é brasileiro e esse nome é americano. Aquele universo, esse conjunto de nomes tem que fazer um sentido para aqueles personagens, e não para você que está aqui na Terra. E eu termino misturando porque eu coloco nomes que são fáceis de se identificar. Alguns nomes são anagramas. Então, por exemplo, tem uma personagem que se chama Poatlarek, que é um anagrama de Cleópatra. E aí você vai ler o estereótipo dela, é todo de Cleópatra. Tem alguns nomes que são referências. Então, tem um outro personagem que se chama Vilar, e ele é uma referência a Ariano Suassuna. E aí eu vou tentando criar uma conexão ali daquele personagem com o nome dele, às vezes. E às vezes é um negócio meio aleatório mesmo. Esse mercado aí, né, que todo dia surge coisas novas, né? Antigamente era raríssimo, né? Você encontrar, como você falou, a Amazon popularizou, né? Trouxe essa coisa da leitura para todo mundo, né? Hoje em dia a gente vai ter acesso a escritores que não teríamos no passado, né? Como não tem as grandes editoras, como tinha antigamente, apoiando, você não conhecia aquele escritor. Então, diante desse desafio, o que é que te motiva a continuar escrevendo? Né? Você falou que não é o dinheiro. Então, o que é que te motiva a continuar escrevendo livros de ficção? O que me motiva é, de certa forma, continuar contando as minhas histórias. Eu percebi que, cara, eu sou uma pessoa que eu adoro a cultura pop. Eu adoro consumir Star Wars e eu adoro consumir Game of Thrones, coisas de RPG, coisas de fantasia, séries e outros livros. Eu adoro isso. E eu comecei a escrever, na verdade, porque eu senti uma necessidade muito grande de contribuir um pouco também. Dizer, eu quero participar dessa brincadeira também. E o que me motiva é continuar brincando, de certa forma, nesse mundo da literatura, não só como alguém que vai consumir esses produtos, mas alguém que vai interagir também com esse universo literário, contando as minhas histórias. Eu me sinto numa posição que é muito legal você poder manipular assim, os rumos da história do jeito que você queria, você poder entregar uma história que você gostaria de ler. Sabe? Me fala aí um pouco sobre Grey e Tomé. Quem que são Grey e Tomé no livro e qual a importância deles para a história? Grey e Tomé são os protagonistas de Cristalo, Jornadas para Além das Fronteiras. E eu escolhi protagonistas que não são grandes super-heróis que têm superpoderes e são incríveis nem nada do tipo. Eles são dois adolescentes que são bem diferentes e que eu tento escrever adolescentes que outros adolescentes de hoje vão se identificar. Por quê? Grey é uma adolescente que ela é muito preocupada em ajudar a família dela, ela é pobre, ela está muito preocupada em estudar muito para conseguir uma oportunidade na vida e melhorar a qualidade de vida dela. E o Tomé, ele é mais desleixado, ele é mais preguiçoso, mas ele também tem condições de vida melhor, ele não gosta de estudar, enfim, ele tem os dramas adolescentes dele e ele é mais imaturo que a Grey. E os dois, eles, de certa forma, a história é sobre o que aconteceria se os dois descobrissem que tudo que eles aprenderam sobre os governos deles, eles moram em países diferentes, tudo que eles aprenderam são grandes mentiras. E eles são jogados em uma situação desconfortável, longe de casa, que eles, à medida que eles estão tentando voltar para casa, eles começam a descobrir as verdades sobre o mundo e como eles vão lidar com isso. Por que você fez o Tomé assim, tão questionador, né? Aquele cara que... Ele é o anti-herói da história, ele é o Wolverine aí desse universo, é o cara que é o herói ao mesmo tempo, tem aquela personalidade que a gente não espera ver, não é o escoteiro como o Superman, né? Ele tá mais pro Wolverine. Qual é a tua... Por que você fez ele dessa forma? O Tomé, ele é às vezes mal compreendido pelos leitores, porque você vai ler uma história de fantasia, normalmente você espera acompanhar o herói. E o Tomé, ele é um adolescente que ele não escolheu estar ali naquele lugar. E ele fica em negação, ele fica, eu não escolhi participar dessa guerra, eu não escolhi participar dessa aventura, eu só quero voltar para casa e voltar para uma situação confortável. E a história dele é lidar com esse conflito. De até que ponto
ele vai poder negar a realidade, negar que existe um conflito político, aí entra a política na história, negar que a política é importante e influencia a vida das pessoas no mundo. Ela prejudica, algumas medidas prejudicam as pessoas no mundo inteiro, países inteiros, pessoas passam fome por isso. Até que ponto ele pode se abster? Ele, como cidadão, como alguém que poderia tomar alguma medida para mudar essa situação, até que ponto ele pode ficar nessa negação? Que eu acho que é um conflito que muitos adolescentes e adultos também passam, de pensar, pô, isso não é problema meu, eu vou cuidar da minha vida. E até que ponto você pode fazer isso? Esse lance da trilogia, né? Ela é interessante, né? Eu peguei aqui o livro do Game of Thrones, comprei o livro, faz uns 2 anos, tá lá. Toda vez eu olho para ele e fico, caraca, realmente você começar a ler o livro, né? A pessoa já está no quinto, já está lá na frente, e dá um medo, né? Então, esse lance de trilogia, né? Desse livro que ele se vai, o primeiro é grandão, aí tem o segundo grandão, o terceiro grandão, e tu tirou isso do mercado americano, ou a ideia desde o começo era fazer uma trilogia, ou simplesmente a história foi te levando a isso? A ideia, no meu caso, foi sempre fazer uma trilogia, porque eu acho que as trilogias são as melhores formas de contar histórias. Mas eu vou confessar uma coisa para você. Eu meio que roubei um pouco em relação a isso da trilogia. Por quê? Se você parar para analisar algumas trilogias ou algumas séries, os autores, às vezes, eles fazem uma espécie de teste. Eles lançam o primeiro com a história fechada. Por quê? Porque se der errado, eles não precisam continuar. Apesar de se pensar numa trilogia, numa sequência e tudo, vou lançar o primeiro com a história fechada. Se der errado, não vou dizer que eu fiquei sem entregar a história. E eu fiz mais ou menos. Isso acontece, por exemplo, com Star Wars Uma Nova Esperança. É um filme que tem começo, meio e fim. Se você não tivesse os outros filmes, ainda assim ia ser uma história fechada. No caso do Cristalo, eu tentei fazer a mesma coisa. O Jornadas para Além das Fronteiras, que é o primeiro livro, ele tem começo, meio e fim. Ele tem um final. E não necessariamente precisaria ter uma continuação, mas eu deixei pontas abertas para a continuação. E aí agora, assim, no segundo livro, eu me senti muito mais confortável em não ficar tão comprometido com o final. E não ficar tão comprometido em, não necessariamente, eu não vou contar o final, mas não necessariamente entregar um final fechado. Em chegar no final da história e dizer, olha, o final é esse aí, vai ter o terceiro livro. Eu vou entregar um terceiro livro, necessariamente. Eu vou fazer uma pergunta e fazer uma confissão aqui agora. A confissão é o seguinte, né? Eu olhei a história, achei legal. Eu tenho um amigo meu que ele é quadrinista, né? Porque eu vi que você tem ilustradores assim incríveis, pessoal que é ilustrador, mas nem todo ilustrador é quadrinista, né? Então, ilustrador está fazendo história em quadrinho. Então, eu mostrei a tua página, pedi para ele fazer um layout lá, ele vai me entregar, eu vou te mostrar, porque se tu gostar do trabalho, depois tu dá uma chance, tu vê se fica legal. Que ele vai tentar transformar aqui um trecho numa história em quadrinho. E tu já passou na tua cabeça transformar essa história em quadrinho? Porque eu pensei, eu já foi, e fui lá e tive essa ideia. Caramba, muito obrigado, Cleiton. Eu fico super feliz com essa confissão. Acho que é uma das confissões mais felizes que eu já escutei. Muito obrigado. Estou ansioso agora para conferir o trabalho de seu amigo. A minha ideia é transformar, o meu grande sonho é conseguir transformar Cristalo num produto transmídia. Ou seja, de eu criar um universo em que você vai ter uma série de histórias em mídias diferentes. Então, o carro-chefe vai ser a trilogia. Eu entendo que primeiro eu tenho que fechar essa trilogia, porque não adianta começar outras pontas e não fechar o principal, mas depois que eu fechar a trilogia, eu quero investir em outros tipos de produtos. E um dos projetos era fazer um quadrinho mesmo. Fazer quadrinho, pegar um personagem ali, criar uma história paralela e fazer um quadrinho daquele personagem, como se fosse um spin-off. Fazer contos da história. Você pegar o segundo livro, eu não sei se isso um dia vai ser possível, mas o segundo livro, eu estou com ele aqui, ele tem uma arte aqui que é de um jogo de cartas, que eu criei esse jogo de cartas para a história. Mas é possível, eu não sei, teria com testes, algumas modificações, talvez você conseguisse criar o jogo na vida real, como se fosse um card game. E aí também seria uma espécie de produto transmídia. Não estou achando aqui a imagem das cartas aqui, mas já eu te mostro. E fazer um card game. E a partir daí fazer livro de RPG, fazer outras coisas para criar
uma imersão do leitor no universo de Cristalo. Eu acho que a grande... Assim, muita gente fala que a literatura ela está morrendo por conta da Netflix, por conta do cinema. É muito difícil para a literatura competir com essas outras mídias eletrônicas. Mas se você proporcionar uma experiência para o leitor, que não seja só a leitura, você faz toda a diferença, cara. Uma coisa é você comprar um livro de um autor estrangeiro que você viu ali na livraria, você vai ler, vai curtir a história, talvez não curta e pronto, terminou ali. Outra coisa é você ler o livro e ali daquele livro tem mapa, tem marcador de livro, você pode conversar com o autor, depois você vai para um evento que vai ter uma palestra do autor para perguntar diretamente a ele. A partir daí você descobre que tem um quadrinho e depois tem um jogo e você vai entrando cada vez mais naquele universo, criando novas experiências. Mais ou menos o que acontece com Star Wars. Star Wars hoje não se resume aos filmes. Eu ia gostar de ligar lá na Netflix, HBO e tá lá. Cristalo, eu estudei com esse cara aí, viu? Aí... Quem sabe um dia, mas... Não, vai acontecer, com certeza, que eu vou chegar lá e dizer. Isso aí eu conheço, eu estudei com ele. Agora, como foi a escola dos ilustradores, assim? Como é que tu chegou? Porque foi só tu escolhesse para esse grupo que vai fazer as ilustrações, ou tu tivesse que testar vários e até chegar porque é uma coisa tem mais na cabeça, outra coisa é botar no papel, né? Então, foi de primeira, e como foi essa escolha? Foi testes, foi olhando, foi vendo o trabalho de várias pessoas? Da mesma forma que existe uma comunidade de Instagrams literários, existe uma comunidade de artistas independentes, dentro do Brasil e fora do Brasil, ela é internacional. Mas, cara, tem tanta gente boa, assim, tanta gente que é muito talentosa no nosso país que não tem oportunidade, não tem como trabalhar como ilustrador, não tem como você conseguir ser empregado como ilustrador nem nada, da mesma forma que não tem dos escritores. E aí, dentro dessa comunidade artística no Instagram, tinha uma capista que ela era contratada de uma outra editora, eu vi as capas dela, tinha lá o crédito dela, e eu gostava muito do traço dela, que era a Mariana, ela é de Salvador. E Salvador não, ela é da Bahia, mas ela não é de Salvador, perdão, ela é do interior da Bahia. Mariana. E aí eu encontrei o Instagram dela e comecei a falar com ela. E por sorte, assim, eu expliquei o projeto, expliquei o que eu queria, e eu, de primeira, deu tudo certo. Eu não tive que trocar de capista, não. Ela fez a capa do livro e ela fez todas as artes do primeiro livro. E para o segundo livro, ela se juntou com o namorado dela e eles criaram um estúdio de criação, que é o Kibo Creations. E aí a capa do segundo livro e as artes do segundo livro foram todas feitas por eles dois. Estou animado já para poder começar a conversar com eles sobre o terceiro livro, porque para a gente fechar tudo mais ou menos no mesmo padrão. Então foi uma sinergia logo de cara aí, né? Ele já namorava ou foi tu que fez o namoro aí? Não, eles já namoravam. Na verdade, depois teve uma live que eu fiz com eles para tentar entender um pouco da história deles. E Luigi, que é o namorado, ele tinha comprado uma mesa digitalizadora. E ele comprou, mas depois de um tempo ele começou um outro curso da faculdade e deixou ele de lado, a mesa digitalizadora. E Mariana pegou essa mesa emprestada e começou a fazer desenhos. Ela sempre gostou de desenhar, fazer desenhos digitais. E a partir disso ela começou a melhorar a técnica dela, chamar a atenção e tal. Ela começou a ser contratada por editoras para fazer capas de livros. E aí ele se interessou de volta, ele da faculdade, ele se interessou de volta e voltou a trabalhar com isso. E aí eles hoje trabalham juntos. Muito bacana o trabalho deles. Eu fico brincando com eles, dizendo que eu tenho que aproveitar ao máximo antes deles ficarem famosos, porque depois de ficarem famosos vão ficar muito caros e não vai dar para poder contratar eles para os próximos projetos. Mas se eles ficarem famosos, você vai ter culpa aí também, né? Porque você também foi responsável até para divulgação. Me diz uma coisa, tu já tem audiobook no teu livro? Ele já tem o formato em áudio? Audiobook ainda não, porque audiobook, cara, é um formato que eu acho muito bacana, mas é um formato que, pelo menos no Brasil, ele não se paga. Então, exigiria um custo grande para fazer o audiobook e o audiobook não ia vender para pagar esse custo. Então, se eu tenho o sonho de, pelo menos, fazer o audiobook do primeiro livro
se eu fizer esse audiobook, eu vou disponibilizar ele gratuitamente no Spotify. Ele vai ser simplesmente para divulgar ainda mais o projeto. Mas, como é caro, eu não sei exatamente quando eu vou conseguir chegar nesse ponto. Talvez seja mais viável fazer um conto dentro do Universo Cristal e fazer um audiobook desse conto para testar, para ver como é o alcance das pessoas. Tem muitas possibilidades. Eu sou muito entusiasmado com o audiobook. Acho que é uma boa mídia que no futuro a gente vai escutar muito audiobook. Eu gosto muito, né, quando eu vou jogar o PlayStation, eu gosto muito desse universo, né? O Horizon Zero Dawn, The Witcher, eu gosto muito desse lance. Aí quando tu pensa um personagem teu ali, do teu livro, né, para adaptar para um videogame, qual tu acha que daria mais trabalho, né? De tu transformar aquele personagem num jogo, ou colocar numa série e tal, qual o personagem que ia ser difícil de desenvolver? Pensar um ator com aquela cara, com aquele jeito, e transformar aquele ali num live action, né? Qual o personagem mais difícil tu acha que seria para dar vida, né? Mais difícil de dar vida a esse personagem? Eu acho que o mais difícil, e eu acho que também vai ser o mais divertido de todos, teria que ser uma escolha muito boa, seria o personagem que vai fazer uma criatura que ela existe no livro 2, que é o Mecha. Esse daqui, esse eu achei. Esse aqui é o Mecha, é um mini golem de pedra, e ele é um personagem muito divertido. E eu acho que o ator que iria ser escolhido, ele teria que ser muito bom, porque o Malcolm, ele não tem expressão facial, então ele não tem como mostrar o rosto se mexendo, nem nada, é só a boca que vai se mexer. Só que ele tem que ser muito caricato, ele tem que envolver muitas pessoas, então seria um desafio bem, bem grande. Ô, Rafael, me diz aí, tu já pensou na hora que tu escrever o terceiro livro, que fechar, qual o sentimento que vai vir? Porque é um sentimento de missão cumprida, né? Então, quando chegar a hora de botar a última palavra, de você realmente escrever ali o final, né? O the end, que sentimento vai invadir você? Já pensou nisso? Com certeza vai ser um sentimento de alívio, porque quando você termina de escrever um livro, já dá esse sentimento de alívio. Então, o primeiro foi assim, o segundo foi assim. Só que o terceiro vai ser ainda mais, porque vai ser essa sensação de dever cumprido. E pronto, entreguei a história, tenho aí a minha trilogia. Mas eu confesso a você, Cleiton, que vai ser um sentimento de medo também, porque existem muitas histórias boas que elas se estragam no último livro, se estragam no final. Se você não entregar um final bom, que as pessoas fiquem satisfeitas, isso pode levar tudo a perder. Dou exemplo aí da série do Game of Thrones, que o final decepcionou muita gente, e eu tenho certeza que muita gente não decidiu rever mais a série por causa disso. E se o final fosse bom, muita gente estaria vendo e revendo e revendo. Então eu vou ter muito medo de como vai ser a recepção do final do livro, do terceiro livro, que vai ser o final da trilogia. Olha, esse personagem Mekon foi baseado no Vad Mekon, é só coincidência mesmo? É uma referência ao Vadimecum mesmo. O segundo nome é por causa disso. Ele se escreve exatamente da forma do Vadimecum. Ah, tô ligado em você. Você tá ali, ó. Tem o direito de dessa forma, como influencia, né? Entendi, saquei. Ó, me diz uma coisa. Você falou de estragar a trilogia, eu lembrei logo de Star Wars, né? Essa nova saga de Star Wars com J.J. Abrams foi triste, né? Acabou assim com a minha infância, velho. Eu olho assim. Acho que a pior coisa que o autor de Star Wars fez foi vender para a Disney, né? Achando que a Disney ia. Apesar que o Mandalorian é muito bom. Mandalorian, as séries baseadas na saga Star Wars são muito boas. Mas o que fizeram com a trilogia no cinema foi um desastre. Mesmo trazendo de volta os personagens antigos, foi um desastre. E Game of Thrones também, né? Você vai ali acompanhando toda aquela saga ali da Daenerys. Não sei se tu sabe que o nome da minha filha é Daenerys também. Eu sei. Eu falei para minha esposa que era Daenerys, ela duvidou. Aí eu tive que entrar no teu Instagram para provar que era. Ela estava duvidando que era. Teve essa loucura aí do também da Daenerys. Mas ela não vai levar. Eu acho que ela não vai ser perseguida na escola, não, porque quando ela ficar adulta, ninguém vai lembrar mais da série. Então, esse Daenerys dela tá salvo. Mas é uma personagem muito boa, pô. É uma ótima escolha. Vamos lembrar, não vai sofrer bullying por causa disso, não. Porque é uma personagem que ela tem um caráter muito forte, ela marcou muita gente. É uma personagem que você sente uma empatia aí pela construção dela. E olhe que o final dela na série não necessariamente vai ser o final dela nos livros. Então, assim, pode ser que você tenha uma surpresa
E sua filha também tem uma surpresa, ainda mais quando saírem os livros. E eu acho que não está muito longe, não. Ele já esperou muito pelo final desses livros. E a gente está tentando fazer um Jon Snow aí, mas espero que um não brigue com o outro. Pelo menos que o final seja melhor. Tu acha que pode haver um quarto livro? E se houvesse um quarto livro, qual seria a trama? E aí? Cara, um quarto livro para dar sequência à trilogia, eu acho que não. Eu posso ter um outro livro dentro do universo. Seria um spin-off. Seria um livro que ele vai, de certa forma, tratar de acontecimentos em paralelo à trilogia, ou anteriores à trilogia, ou depois, mas que vai interferir com a trilogia diretamente. Eu acho que não, porque, principalmente, se eu conseguir entregar uma trilogia que satisfaça, que o final satisfaça os leitores. Eu acho que também tem coisa que, se você entregar bem feito, não tem para que você ficar mexendo e correr o risco de estragar. Vide aí essa última trilogia de Star Wars, que tinha tudo para ser algo muito bom e terminaram estragando. Tu já está dando andamento esse projeto. Eu sei que empurrei o projeto em tu agora, né? É da revista Quadrinho. Mas esse projeto de fazer as estatuetas, né? O pessoal gosta de colecionar. Eu participo de um grupo lá no WhatsApp, que é as pessoas que trabalham com isso, estatueta. Até ter um convidado aqui no podcast também, que é colecionador. Então, tu tem ideia de fazer os colecionáveis, né? E até transformar, sei lá, isso lá no futuro em NFT. Olha, vai sacar a ideia aí. Vou fazer um contrato aí, com as ideias que eu estou te dando. Já pensasse nisso em algum momento? A comissão aí. Cara, sim, Cleiton. Eu acho que é bem legal isso dos colecionáveis e esses produtos mais de luxo que você pode oferecer. E eu tenho ideias de fazer esse tipo de coisa como extras para as campanhas dos livros. Eu tive agora recentemente a campanha do livro 2, e aí o principal produto que vinha assim como extra era o mapa, que era um mapa que vinha assim, o tamanho A3, que ele é bem maior do que o livro, cheio de detalhes. Então tem muita gente que, de certa forma, quer comprar o livro, mas quer comprar outros brindes também. E, por exemplo, também, quando teve a tarde de autógrafos, eu fiz algumas canecas e venderam todas as canecas. Mas é sempre assim, uma escala menor, porque não é a situação de todo mundo, só são algumas coisas, é algo mais para quem é super fã mesmo e quer colecionar. Aí tu vai ver essas feiras, né, que tem que ter esse lado nerd, né? Então, muita gente não curte porque não conhece, ainda não está divulgado, né? Mas é importante ir para essas feiras, para esses eventos. Eu acho que em Pernambuco, eu lembro da CCXP, eu acho que é esse, que teve aqui em Pernambuco, lá no Centro de Convenções, eu fui com a minha esposa, minha filha ainda estava pequenininha, foi muito bom, aí aquele acabou, véio, que devia ter todos os anos. Esse universo nerd devia se reunir para fazer Pernambuco um polo. Acho que é um erro não ter isso aqui em Pernambuco. Eu tive até a ideia de fazer isso aqui em Moreno, velho. Que loucura. E o pessoal lá do WhatsApp, que eu te falei, grupo, eu estou pensando em fazer uma coisa em Caruaru, que são de Caruaru, a maioria. Porque a gente aqui em Pernambuco é muito passivo nisso aí. Né? Tem Pois é. Porque você vê os cinemas aqui em Recife, eles lotam, faz fila, a galera vai na pré-estreia. Então, existe uma sede nerd aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, e a gente vê que não tem, só tem a CCXP lá em São Paulo. A daqui eu acho que foi um sucesso, ou não foi, porque não repetiu. Mas eu acho que a gente próprio aqui, que está na mídia, que está no YouTube, que gosta dessas coisas, a gente podia pensar, Pernambuco está muito parado nesse sentido. Eu concordo demais. Eu acho que a gente, aqui no Nordeste como um todo, não só Pernambuco, tem um público muito grande nesse sentido. Um público nerd muito grande, um público geek muito grande, que tem uma sede por esse tipo de evento, por esse tipo de experiência. E muita coisa fica concentrada lá no eixo Rio-São Paulo, infelizmente. E eu não sei por qual razão fica concentrado só lá. Pô, se você fizer um negócio de qualidade, se você fizer um negócio que você divulga bem, que você vai proporcionar uma experiência diferenciada, o pessoal que vai pagar também, porque o pessoal tem interesse. O pessoal tem interesse na experiência, nos debates. Agora, tem que ter uma mobilização maior para a gente conseguir promover esse tipo de evento cultural. Tanto como entrando numa pauta de política pública, porque se você parar para pensar dessa forma, você consegue trazer mais os jovens para se interessar na cultura,
e não necessariamente assim, só vai ser cultura estrangeira, porque você valoriza artistas locais. Tem muito desenhista que é daqui, que quando teve aquele evento daqui que você falou, eu também fui, tinha muito artista local, e você vai valorizar esse tipo de artista quando você faz esse tipo de evento, como também para promover o debate. Você só vai conseguir formar leitores se você começar a debater literatura, se você começar a debater a cultura pop como um todo. Existem grupos de fã-clube, de tudo assim. Agora, precisa ter alguém para investir ou o governo incentivando para a gente ter cada vez mais projetos assim. Eu sou um crítico, Cleiton, das livrarias. Porque a livraria não está conseguindo competir com a Amazon. Mas por que não está conseguindo competir com a Amazon? Porque ela quer competir com o preço. O preço não vai conseguir competir. Se ela conseguir oferecer algo diferente, se ela conseguir oferecer eventos, uma experiência diferente, aí ela está oferecendo algo que a Amazon não vai poder oferecer, que é a estrutura física para esses debates, para essas experiências. Você oferece oficina, você oferece, sei lá, leituras coletivas, você oferece um bocado de coisa que você poderia fazer na livraria. Era para ter evento literário todos os finais de semana na livraria. Não era só para estar vendendo livro. Porque assim você chama o público e assim você começa a lucrar, começa a vender. Quem sabe a gente está dando nisso aqui um movimento, né? E começa pequenininho, uma sementezinha, de repente vira uma árvore enorme. Rafael, quero agradecer a você aqui por essa entrevista, assim, foi ótima. E eu quero que você dê suas considerações finais, seu incentivo para aquele jovenzinho agora que está lá com minha filha, né, que tem 5 anos, está começando agora a ler. E qual incentivo você dá para também amigos meus, tem amigos meus que estão começando a escrever, que incentivo você dá para esse cara não desistir, para ele ir em frente, e por que você pode dizer a esse pessoal que vale a pena? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer demais pelo espaço, pela oportunidade. É muito bom conversar com você, Cleiton, sempre foi muito bom. E eu acho que o trabalho que você está fazendo aqui é um trabalho muito diferenciado, que precisa ser valorizado e precisa ser divulgado, e tem tudo para crescer. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente se sente confortável, que a gente vai seguir, de certa forma, o nosso sonho e vai fazer isso com o propósito de incentivar ainda as outras pessoas, e isso faz toda a diferença. Às vezes a gente não pensa, mas esse seu podcast pode ser escutado por uma pessoa lá do outro lado do país e mudar a vida dela. Então, queria te parabenizar por isso. Eu queria agradecer a quem ficou até agora acompanhando o podcast e eu estou dizendo também que eu estou à disposição. Se alguém quiser debater, quiser tirar alguma dúvida, basta me procurar nas redes sociais. Meu Instagram é @RafaelFreiman, o Instagram do meu livro é @SagaCristalo. O Cleiton depois coloca lá na legenda se alguém quiser entrar em contato. E respondendo as suas perguntas, eu teria 2 coisas. Em relação a pais e filhos, os pais e as crianças, leiam para os seus filhos. Tentem criar esse costume dentro de casa. Porque eu posso dizer assim, eu me interessei pela leitura porque eu tinha o costume de, todos os dias antes de dormir, minha mãe lia um capítulo de um livro de Harry Potter para mim. Não é algo que vai demorar muito, é algo que vai demorar 10, 15 minutos, porque os capítulos são curtos. Então, começa a ler para os seus filhos. Isso vai fortalecer um relacionamento entre pais e filhos, vai tirar uma experiência que assim, você tem só com outras coisas, mas que demandam mais tempo, e é algo que vai ser mais saudável, vai fazer bem para a mente, vai criar um sentimento maior de empatia, porque você se coloca no lugar da outra pessoa, e faça isso, porque isso faz a diferença para formar um leitor na sua casa. Leiam para os seus filhos, incentivem a leitura dentro de casa já. E para quem está interessado em começar a escrever e tem medo, tem angústia, veja, não se preocupem com a publicação, não se preocupem em se tornar escritor, não se preocupe com nada disso. Faça o que você gosta. Se você gosta de escrever, comece a escrever. Comece a pensar na sua história e a partir disso você vai pensando em outras coisas. Mas o primeiro ponto é faça o que você gosta. Sinta-se confortável com o que você está fazendo. E última dica, assim, para quem está pensando em escrever mesmo não existe um bom escritor sem um bom leitor. Então, antes de tudo, você tem que ser um bom leitor. Você tem que ler muito, você tem que ter costume de ler, tem que ter o hábito de leitura para depois ser um bom escritor.
É isso aí, cara. Eu agradeço demais.